te dissesse que as valorizações dos tokens para quem opera em mercados DeFi pode ser algo extremamente prejudicial para as suas operações e para a sua rentabilidade? Não estou a brincar. E para te ajudar a evitar este problema e conseguires lucrar até 3 vezes mais com DeFi, eu preparei este vídeo para ti. Vamos então abordar um tema muito delicado em DeFi que faz muitos investidores, até os mais experientes em DeFi, perderem muito dinheiro. Vamos então falar sobre Impermanent Loss. Eu sou o Rodrigo do canal Agente Económico e estou aqui para te ajudar a investir melhor, de maneira mais consciente, focando essencialmente no mercado de criptomoedas. Antes de passarmos para o conteúdo realmente dito, falarmos exatamente em Impermanent Loss, eu primeiro quero te explicar como funciona a liquidez, porque é através da liquidez que se formam todos os mercados. A liquidez é exatamente a facilidade com que se compra e vende um ativo no mercado financeiro. Quantos mais participantes esse mercado tiver, mais participantes dispostos a comprar ou a vender um certo ativo, pode-se dizer que esse mercado é mais líquido, tem mais liquidez dentro de si. E isto também evita grandes flutuações de preço em qualquer que seja o ativo. Por exemplo, se usarmos as ações da Apple, elas são variadíssimas e existem muitas pessoas dispostas a comprar e a vender ao mesmo tempo. Ou seja, é um mercado extremamente líquido. Ao contrário de uma pequena empresa pouco conhecida que poderá ter poucos investidores, poderá ter poucas pessoas decididas a querer investir nessa empresa e então essa ação torna-se pouco líquida, é difícil de negociá-la. Então, para organizar esta liquidez, que nos mercados tradicionais utiliza-se o mecanismo de order book, onde se encontram todas as listas de preços de venda e de compra dispostos para o investidor que quer comprar ou vender as ações ou qualquer que seja o ativo a ser negociado. Como disse, isto organiza todas as ordens de compra e de venda, tendo de um lado o lado da compra que se chamam bids e o lado da venda que se denomina como asks. E depois existe também o spread, que é exatamente a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. Obviamente que os investidores pretendem quem tem a ação vender ao preço mais elevado e quem tenciona comprá-la ao menor preço possível. E bem, como eu disse, a liquidez é a quantidade de pessoas que existem no mercado dispostas a comprar ou a vender um certo ativo. Portanto, a liquidez é o que preenche esse livro de ordens. Se for muito líquido, existem muito mais propostas tanto de venda como de compra, resultando em spreads baixos e negociações muito mais rápidas. Mas, no caso contrário, se existir pouca liquidez, o order book é muito mais raso, existem poucos níveis de preço, é muito mais difícil de negociar, ocorrendo então spreads mais altos e incorrendo até no problema de slippage. Ou seja, no momento que for executar, o preço pode já ser outro e então o investidor fica no prejuízo. Resumindo, a liquidez pode ser definida como a gasolina dos mercados financeiros, em que mantém os mercados sem grandes solavancos. Quanto mais liquidez, mais difícil é fazer mexer o preço, mais estável é o seu preço. E isso podemos ver também um exemplo prático. Se formos comprar 10 ações da Apple, o preço mal vai mexer, vai ficar exatamente na mesma. Mas se formos para uma empresa recém-criada, recém-listada na bolsa, se comprarmos a mesma quantidade, a diferença no preço já pode ser maior, já vai aumentar, já vai impactar mais no preço da ação. Mas pronto, passando aqui a explicação de como funciona a liquidez e como funciona a mesma nos mercados tradicionais, é importante referir que este mecanismo de order book não é muito compatível dentro do mercado de criptomoedas, já que existiria uma necessidade de processar grandes números de transações na blockchain, algo que ainda é muito difícil para a evolução tecnológica atual. Portanto, como pioneira, tivemos a Uniswap no mercado de criptomoedas, também por incentivo de Vitalik Buterin, que conseguiu criar um mecanismo que conseguisse realmente criar um mercado que funcionasse bem dentro do mercado de criptomoedas. E esse mecanismo chama-se Automated Market Maker. E eu vou passar então a explicar como funciona este mecanismo que revolucionou por completo o mercado de criptomoedas e que ajudou então a formar os maiores centros de DeFi que existem atualmente dentro do mercado de criptomoedas. Já te expliquei aqui como funciona o livro de ordens ou order book, que funciona nos mercados tradicionais e que faz as grandes corretoras lucrarem muito nos mercados financeiros tradicionais. Mas no mercado de criptomoedas, como eu já te expliquei, é muito difícil arcar com um livro, com um order book dentro de uma corretora descentralizada. Então, a Uniswap, juntamente com o incentivo de Vitalik Buterin, conseguiu criar um mecanismo de Automated Market Maker que fez tornar possível a criação de mercados financeiros e negociação dentro do mercado DeFi. Mas bem, como é que funciona este mecanismo de Automated Market Maker, ou AMM, como também é muitas vezes abreviado? É um algoritmo matemático muito simples que eu vou passar aqui a explicar, que substitui exatamente o livro de ordens. É utilizado pools de liquidez ou piscinas de liquidez, como são chamadas, onde uma pessoa, qualquer pessoa, tu aí que estás a ver este vídeo, podes criar um pool de liquidez que eu também já vou mostrar a seguir, por isso não saias daí. Podes depositar qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de par de ativo.
Os mais famosos, obviamente, são atrelados a stablecoins, como por exemplo Ethereum contra o STC, o Ethereum contra o STT, são os mais famosos, mas existe qualquer possibilidade de par pode ser criado na piscina de liquidez. Em vez de negociares com outro trader como funciona nos order books, tu simplesmente depositas lá os ativos e quem necessitar de fazer a negociação entra no pool de liquidez e consegue fazer a troca. Mas vamos então passar aqui a explicação de um cenário mais simples e mais didático para que tu consigas perceber melhor como funciona este mecanismo. Os provedores de liquidez, que são aqueles que realmente depositam os seus ativos dentro do pool e que criam assim o pool, eu vou manter este cenário o mais simples possível, portanto vamos imaginar que é apenas um investidor que criou e fundou esse pool, onde colocou o par Ethereum e o STC, metendo cerca de 50% do seu valor total do pool em Ethereum e o restante em USDC. O AMM não é mais do que um simples algoritmo matemático. Eu vou passar aqui em baixo qual é que é a fórmula, mas é uma fórmula bastante fácil de explicar e não se preocupem porque estas letras não metem medo quando perceberem como isto realmente funciona. E este algoritmo é aquilo que consegue garantir que o produto das reservas permaneça sempre constante. Mas bem, como é que isto funciona realmente? Bem, como podemos ver aqui, existe então 50% de Ethereum e 50% do STC dentro do pool, certo? Agora imagina que um investidor realmente quer comprar Ethereum, por exemplo, então vai a esse pool no protocolo da Uniswap, por exemplo, e vai ao pool e compra os seus Ethereum usando os USDC, ou seja, dentro do pool o que é que vai acontecer? Vai entrar Ethereum e vai sair o STC. Neste momento, o preço do Ethereum obviamente vai subir de acordo com também as regras matemáticas e com esta função também que eu já meti aqui em baixo de como funcionam os pools de liquidez. Se sai Ethereum e entra uma quantidade de USDC, obviamente que o preço do STC vai aumentar, vai ficar mais escasso dentro desse pool. E na operação contrária, se alguém quiser vender o Ethereum, vai ter que depositar lá os seus Ethereums e vai devolver para si então os USDC correspondentes àquele valor de Ethereum. Ou seja, o preço do Ethereum vai descer. Resumindo, o pool faz com que o preço seja ajustado pelo balanço dos tokens dentro do pool. Tu provavelmente já conheces DeFi, sabes mais ou menos como isto funciona, mas para quem não conhece, os principais incentivos para quem cria os pools de liquidez é ganhar com taxas de transação, ou seja, tu colocas lá os teus ativos dentro do pool. Eu a seguir também vou mostrar um pool que eu criei há um pouco tempo com muito pouco dinheiro e que já rendeu um bom valor nesse período, mas os investidores que colocam lá os seus ativos recebem taxas de transação por cada transação que existe dentro do pool. Por cada vez que um investidor de fora vai trocar os seus tokens dentro daquele par no pool de liquidez, o provedor de liquidez recebe então uma parte das taxas, criando assim também uma renda passiva e também incentivando a liquidez dentro do mercado financeiro de criptomoedas. Eu sei que esta explicação assim pode não ser ainda muito clara, mas vais ver que a seguir com a explicação, com os slides que eu montei, vão ser muito mais claros para ti, para perceberes como realmente funciona o pool de liquidez e então a seguir perceberes como é que isso também te pode prejudicar se o token valorizar muito com o problema de permanent loss, que já vamos ver já de seguida. Mas resumindo tudo como funciona os AMM, nada mais é do que o fundamento do mercado de criptomoedas, onde a matemática e o código reina. Ou seja, o AMM, através de uma função que eu já mostrei aqui e já te expliquei que é bastante fácil, automatiza todo o processo sem a necessidade de um order book, que implicaria muito trabalho para uma blockchain que na atualidade é muito difícil competir com todos esses requerimentos para um order book muito grande. Mas o preço vai simplesmente se ajustando matematicamente de acordo com a quantidade de cada lado do par estiver dentro do pool. E desta forma o preço vai se ajustando automaticamente, muito facilmente, conseguindo assim também manter o preço de acordo com aquilo que realmente vale. Mas bem, esta foi então a explicação e a ponte para realmente o conteúdo que vem aí. Se estás a gostar desta explicação até agora e queres saber o que é este problema que afeta tantos investidores, especialmente até os mais avançados e mais experientes, deixa o teu like, inscreve-te no canal e comenta aí se realmente estás a perceber e se já montaste algum pool de liquidez ou tentaste, ou se queres apenas também entrar no mundo de DeFi, comenta aí em baixo o que é que estás a achar e então vamos então para o conteúdo que realmente interessa, o problema de impermanent loss, que faz perderes dinheiro mesmo quando os tokens valorizam. Seguindo então aqui para o conteúdo do vídeo, aquilo realmente que vocês querem perceber como funciona o problema de impermanent loss, eu montei aqui então estes slides para vocês perceberem qual é que é realmente o grande problema da DeFi, a perda impermanente, de uma forma bem simplista e bem didática para tu conseguires perceber realmente como isto funciona
eu montei cerca de 2 cenários de forma didática para que consigas então entender toda esta problemática que afeta tanto investidores novatos como investidores mais experientes. Bem, o grande problema de DeFi é a perda impermanente. Vamos então aqui passar para o primeiro cenário, que é para o cenário assim principal, e para tornar mais fácil também a explicação, vamos então assumir que o provedor de liquidez, aquele que realmente coloca a liquidez dentro do pool, ou seja, que deposita os pares, e neste caso também vai ser 50% do par BTC e o restante no par do par será em USDC ou dólar. Então vamos assumir também que existe apenas um único dono que criou este pool de liquidez. E como podemos ver aqui, para este cenário ser também mais fácil de perceber, vamos então assumir que o BTC vale cerca de 2 dólares. Obviamente isto é muito irreal, mas vamos então assumir para ser mais simples de perceber. O usuário, tendo em conta que o BTC vale 2 dólares, decide então depositar no pool cerca de 4 BTCs, ou seja, podemos ver ali dentro do pool cerca de 4 BTCs, ou seja, 4 BTCs a 2 dólares cada será então 8 dólares, ou seja, querendo manter um par de 50% em BTC e 50% em USDC, terá de ser necessário, se colocar 4 BTCs, colocar 8 dólares, que é o correspondente ao total dos BTCs. E foi então o que este provedor de liquidez decidiu então fazer para montar este pool. Colocou os 4 BTCs e os 8 dólares. Podemos então calcular o total do investimento, que foi de 16 dólares, ou seja, os 4 BTCs a 2 dólares cada, mais os 8 dólares também para montar este pool, 16 dólares no total do pool de investimento, e este valor é importante que vocês tenham em mente para o resto dos cenários. Vamos então aqui perceber então o que acontece se fizermos então o pool. Neste primeiro cenário quero mostrar um cenário onde o BTC consegue valorizar-se bem e o que acontece em cenários que o ativo mais volátil se valoriza. Dentro do pool o que vai acontecer é que as pessoas vão querer os BTCs para si, ou seja, chegam ao pool, neste caso a Uniswap é o mecanismo de DeFi mais reconhecido no mercado, chegam ao pool, os investidores que querem comprar BTC porque estão a vê-la valorizar-se, e tiram dentro do pool os BTCs e colocam dentro do pool os dólares correspondentes ao valor do BTC que retiraram. Ou seja, num cenário em que o BTC se valoriza, no pool vão-se retirar os BTCs e depositar-se os dólares. Como podemos ver então aqui, neste cenário hipotético, onde o BTC sobe para 6 dólares, foram retirados BTCs, tinham 4 anteriormente, agora passaram a ter 2, e como cada um agora vale 6 dólares, temos de ter o correspondente a estes 2 BTCs, ou seja, 12 dólares. E é o que podemos ver que acontece dentro do pool, então 12 dólares mais os 2 BTCs, que formam então o pool como um todo, mantendo a proporção de 50% de BTC e o restante do valor em 50% de dólar. Tendo em conta todo este mecanismo, vamos agora assumir que o provedor decide desmontar completamente a pool de liquidez, ficando para si todo o que está dentro da pool neste momento. Obviamente que tudo o que está dentro desta pool vamos ter ainda que somar as taxas, portanto vamos sempre assumir que o lucro dentro de um pool de liquidez é tudo o que está dentro do pool mais as taxas. Esse valor obviamente depende de quanto tempo tu tiveres o pool e de outros fatores, portanto não é um número muito fácil de conseguir julgar, mas vamos então assumir sempre que a soma é tudo o que está no pool mais as taxas. Mas bem, será que esta operação de DeFi, não sei por quanto tempo, vamos assumir que foi um tempo razoável, que fez o BTC valorizado a 2 dólares para 6, será que realmente traduz num lucro? Vamos então perceber isso já aqui neste slide. E já resumindo, sim, existia um lucro de cerca de 8 dólares, como já vos disse anteriormente naquele slide para vocês terem atenção. O investimento inicial foi de 16 dólares, aqueles BTCs mais os dólares, e a saída, ou seja, no momento que o provedor de liquidez desfez o pool, conseguiu arcar com 24 dólares. Obviamente, como já disse, temos que somar as taxas, mas estes 24 dólares correspondem exatamente a estes 2 bitcoins que sobraram do pool, a 6 dólares cada, ou seja, 12 dólares de bitcoin, mais os 12 dólares correspondentes a esses bitcoins de dólares, ou seja, 12 de um lado mais 12 do outro vai dar os 24, e foi então esse o resultado final, obviamente mais as taxas, que dá então a saída total ao desmontar o pool, ou seja, a entrada de 16, a saída de 24, obtivemos um lucro de 8 dólares. Será que isto realmente é um lucro? Ou será que valia mais a pena simplesmente holdar? Vamos então ver o que é que aconteceria se simplesmente tivesses guardado os teus ativos dentro de uma carteira e deixado lá parado durante todo este tempo. Vamos então ver como é que isto resulta. Neste cenário 1, mas no caso onde apenas teríamos feito o hold do BTC, obviamente o hold inicial é o mesmo, os 4 BTCs mais os 8 dólares, BTC a 2 dólares cada, investimento inicial de 16 dólares, tudo muito bem percebido. No final deste tempo, se em vez de tivesses desmontado a pool, tivesses guardado os mesmos ativos, tendo o BTC valorizado para 6 dólares, o que é que terias? Terias à mesma os 4 BTCs, a quantidade absoluta, e terias à mesma os 8 dólares.
esses dólares seriam o mesmo em valor monetário e tanto absoluto, mas a grande diferença aqui, os 4 BTCs que agora não valem 2 dólares cada, mas 6 dólares cada. Ou seja, 24 dólares apenas os BTC, mais os 8 mesmos dólares que mantivemos durante este período, que dá um total de 32 dólares. Ou seja, se simplesmente tivesses guardado estes ativos que usaste para montar o pool na tua carteira e não ter feito absolutamente nada, terias tido um lucro de 16 dólares. E, se eu bem me lembro, o lucro de teres montado esta pool foi de apenas 8 dólares. Ou seja, tendo aqui as considerações finais após estes cenários onde fazes o pool e onde simplesmente fazes hold do ativo, montar a pool realmente fez o provedor de liquidez lucrar, tiveste um lucro de 8 dólares nesta operação hipotética. No entanto, se tivesses feito o hold do ativo na tua carteira, terias lucrado muito mais, terias lucrado neste caso o dobro daquilo que lucraste. E é daqui exatamente que existe a perda impermanente. A perda impermanente incorre quando o lucro de teres feito esse hold hipotético é maior do que o lucro da pool mais as taxas, como podemos aqui ver. O lucro do hold é 16 dólares, o que é superior ao lucro da pool mais as taxas. Mais uma vez, as taxas a gente não sabe qual é o valor certo, também depende de quanto tempo tiveres a pool e em que range de preços, mas isso é para outro vídeo se quiseres perceber melhor estratégias de fazer pools de liquidez no mercado DeFi. Mas vamos assumir então que as taxas somadas ao lucro do pool vão ser sempre menos que 16 dólares. Como podemos ver então, resumindo, 16 dólares do lucro do hold é superior ao lucro do pool mais as taxas, ou seja, 8 mais as taxas seria sempre inferior a 16 dólares, ou seja, deixaste de ganhar esse valor. E é exatamente esse deixar de ganhar, essa diferença, poderias ter ganho mais, que é em permanente loss. Resumindo, em permanente loss é o custo da oportunidade de poderes ter ganho mais devido a uma situação que tu preferiste. Ou seja, poderias ter ganho mais se simplesmente tivesses feito hold. Esse é o custo da oportunidade de cerca, vamos aqui assumir, de cerca de 6, 7 dólares. Poderias ter ganho mais esse valor se não tivesses feito a pool. E é exatamente esse o grande risco do mercado DeFi, em permanente loss, que te faz ganhar menos do que aquilo que poderias ter ganho se simplesmente não tivesses feito nada, ou se tivesses usado DeFi de forma correta. E eu já te vou mostrar mais à frente que motivos, que formas é que tu podes fazer para ultrapassar estes problemas de impermanent loss, que irão então te fazer lucrar muito mais. Mas no fundo é isto aqui, mas agora para um cenário contrário, onde o ativo iria desvalorizar, o que é que será que aconteceria? Será que valeria mais a pena simplesmente holdar, ou simplesmente deixar o cenário como fizeste aqui, deixar o pool correr e desmontar depois de um certo período? Vamos então ver o que aconteceria neste cenário de desvalorização do ativo. Bem, neste segundo cenário vamos assumir também o mesmo momento inicial, 16 dólares de investimento para criar o pool. É um único provedor de liquidez, ou seja, todas as taxas vão para ele, e estão cerca de 4 BTCs, 8 dólares cada, já que o BTC vale 2 dólares. Mas vamos então para o segundo cenário. Neste segundo cenário incorre uma desvalorização de cerca de 50% no Bitcoin, ou seja, nestes cenários a malta que negocia no pool normalmente tende a colocar lá dentro dos pools os seus bitcoins, já que se querem livrar dos mesmos e querem para si os dólares. Ou seja, dentro nos pools de liquidez o que vai acontecer é aumentar o número de BTCs e diminuir o número de dólares em número absoluto, obviamente, já que o valor monetário será o correspondente ao BTC. Temos então aqui este segundo cenário onde o BTC desvaloriza 50%, ficam apenas 6 bitcoins dentro do pool mais 6 dólares, que é o que corresponde a cada um destes BTCs, e o provedor de liquidez decide então desmontar o pool, ficando com tudo para si, obviamente mais as taxas. Neste cenário podemos ver então que incorre um prejuízo de 4 dólares, a entrada é os mesmos 16, a saída é os 12 dólares, como podemos voltar aqui para trás, são os 6 bitcoins a 1 dólar cada, ou seja 6 mais os 6 dólares, 12 dólares, ou seja 4 dólares de prejuízo. Mas o que aconteceria se tivesses feito o hold do ativo como no outro cenário hipotético? Bem, o lucro seria negativo, ou seja, o prejuízo seria de 8 dólares se tivesses feito simplesmente o hold na carteira. Ou seja, nestes casos de desvalorização, o pool realmente ajuda-te a deixar de perder. No cenário passado, fez-te deixar de ganhar mais, aqui fez-te deixar de perder. Ou seja, foi uma boa maneira de conseguires proteger o teu capital criando este pool de liquidez. As considerações finais são então, montar o pool realmente fez o usuário perder dinheiro, mas as taxas e toda a negociação dentro do pool fez com que então rendesse mais ter feito este pool, já que fez o usuário deixar de perder. O prejuízo do hold foi superior ao prejuízo da pool mais as taxas. Tendo esta aqui a explicação mais didática com os slides de como funciona este pool de liquidez, eu quero-te mostrar então agora aqui o meu pool que eu criei na Uniswap V3 com o par Ethereum e o USDC. Como podes ver aqui, ao entrares na Uniswap,
no seu site, no seu link. Eu posso deixar aí em baixo se tu quiseres também entrar, porque é importante que entres no site correto para evitares seres roubado. Ao entrar aqui e conectares a tua carteira, vamos aqui em pool. E eu tenho aqui a minha posição de USDC com WTH. Obviamente não podemos usar, se percebes minimamente criptomoedas, sabes que não existe realmente Ethereum dentro da Optimism, que é a rede que eu estou a utilizar. Portanto temos que usar um sintético. E eu utilizei então aqui dentro da Optimism no par USDC WTH. E em cerca de menos de um mês de criação deste pool, mesmo com este valor sendo irrisório, $14, já nos rendeu praticamente metade de $1. Ou seja, realmente é rentável se tu souberes utilizar isto e conseguires evitar o impermanent loss. Obviamente eu este pool simplesmente vou deixar andar, vou deixar receber as taxas, já que é um dinheiro muito pouco importante, que não irá fazer falta, e eu quero muito perceber até que ponto estas taxas vão conseguir subir muito, acreditando também numa valorização. Obviamente aqui a Uniswap V3 utiliza mecanismos mais complexos que utilizam apenas um certo range de preço, que eu posso explicar mais para a frente. Se vocês quiserem, comentem aí em baixo se querem uma explicação de estratégias mais avançadas de pools de liquidez, mas tenho aqui então este exemplo. E muito importante também, para teres atenção ao impermanent loss, eu quero-te aqui indicar também um site que eu encontrei chamado Rivart Finance. Eu tenho aqui este site que, colocando aqui o teu endereço da carteira de criptomoedas, podes perceber de maneira automática como está o teu impermanent loss. E o que é que deves fazer? Podes conectar, que está aqui por baixo da webcam, ou então simplesmente colocar o teu endereço e pronto. Isto vai mostrar-te o quê? Todas as tuas posições de pools de liquidez. Como podes ver aqui no total PNL, 46 centavos de dólar, que incorre exatamente numa valorização e não inclusão em impermanent loss. Ou seja, não estou a sofrer de impermanent loss neste pool de liquidez, já que é aqui neste ponto que tu consegues perceber se estás ou não a ter impermanent loss. E mostra-te aqui outros dados também importantes, por exemplo, a rede que estás a usar, em que protocolo, as taxas. Portanto, é um site muito útil para tu perceberes se estás a incorrer em impermanent loss ou não. Mas bem, após perceberes todo este mecanismo do impermanent loss, veres aqui uma posição prática minha de um pool de liquidez que eu criei com muito pouco dinheiro e que já está a resultar em taxas, e de ainda por cima conseguir-te dar um site que te ajuda a perceber se estás em impermanent loss de maneira muito mais automática, como é que podes então prevenir de incorrer em impermanent loss? Através de algumas dicas que eu quero-te aqui dar, é o que eu te vou mostrar agora. Mas antes, se gostas de estudar o mercado de criptomoedas e queres aprofundar ainda mais, eu tenho um e-book aí em baixo na descrição sobre a Ethereum, que explica todos os detalhes da sua arquitetura técnica, a sua história e o seu futuro a partir de 2023, que foi quando eu criei o e-book, mas encontra-se bastante atual ainda nos dias de hoje. Portanto, se queres aprofundar mais, e eu sei que é a pagar, mas é um valor bastante simbólico para te ajudar a ti, obviamente, a conseguires ter mais conhecimento sobre o mercado de criptomoedas, inclusive a segunda maior do mercado, que é Ethereum, e para me ajudares também a mim a conseguir trazer mais conteúdos para ti, para te ajudar a investir melhor no mercado de criptomoedas. Portanto, aí em baixo o meu e-book sobre o Ethereum. Mas bem, como podes prevenir de incorrer em impermanent loss? Eu tenho aqui 6 dicas para ti e vou já enumerar. Podes utilizar pares estáveis, ou seja, podes criar pools de liquidez com pares que não possuem muita volatilidade, e podes simplesmente utilizar o pool de liquidez entre o STC e o STT, duas stablecoins. Ou seja, é muito provável que os seus preços não flutuem muito, ainda mais sendo as duas maiores. Obviamente que as taxas serão menores, mas não incorres em permanent loss, já que não existe muito risco de peguem dessas stablecoins. Também podes utilizar pares correlacionados, por exemplo, como viste no meu pool de liquidez eu tinha WTH, podes simplesmente criar WTH com STTH, que são sintéticos de Ethereum, que também não possuem tanta tendência a incorrerem em permanent loss, já que o seu preço tende a buscar o preço do Ethereum normal, e o risco de peguem também, sendo as maiores sintéticos de Ethereum, também é menor. Portanto, são boas escolhas para tu conseguires, de uma forma mais simples, conseguires criar pool de liquidez sem incorrer em permanent loss. É importante também, e foi o que eu fiz no meu pool de liquidez, procurar pools que possuam muita estabilidade dentro do mercado, que realmente sejam muito utilizados, que sejam grandes, que possuam muita liquidez. É que isso também vai te ajudar a ganhar muitas taxas e assim também evitar o impermanent loss. Fazer operações de pool de liquidez no curto prazo também ajudam a evitar o impermanent loss, já que se criares um pool e usares por pouco tempo,
é possível que também não chegue ao ponto de chegares ao impermanent loss e lucrares com muitas taxas. Eventos de muita liquidez e eventos de arbitragem podem realmente ser muito úteis para tu conseguires evitar o impermanent loss e ganhares muitas taxas. Também existem protocolos como a Torchain que realmente te ajudam a diluir essa perda ao longo do tempo no impermanent loss. E também, agora, para finalizar, dicas muito mais genéricas, mas também muito importantes que muitos investidores iniciantes não utilizam. Não concentres toda a liquidez num só pool, já que se acontecer alguma tragédia nesse par, perdes exatamente todo o teu investimento. Podes então aqui uma estratégia que eu te recomendo inicialmente é utilizares, por exemplo, a maior parte do teu capital para pools num par mais estável, se és iniciante, por exemplo em USDC, USDT ou Ethereum e USD Ethereum, e o restante em pares mais instáveis. Podes até utilizar em meme coins se tu quiseres, mas eu não te recomendo se fores iniciante, que obviamente vão-te dar mais taxas, mas podes incorrer em permanent loss muito mais. Portanto, estas são as dicas principais para ti e prevenires de incorreres em permanent loss. Se realmente estás a gostar deste vídeo, peço-te de deixar então o teu like e inscrevas-te no canal para trazer mais conteúdos. Comenta aí em baixo o que é que achaste deste vídeo e se já montaste algum pool de liquidez. Não te quero dizer mais nada do que isto, espero que realmente este vídeo tenha-te ajudado a perceber o grande problema de DeFi e certamente se conseguires corrigir este problema vais ganhar muito mais dinheiro, vais lucrar muito mais do que aquilo que lucras agora com operações. Se nunca entraste em operações DeFi e entrares agora, este vídeo é um bom começo para ti, estás a perceber realmente um dos principais problemas dentro do mercado de DeFi. E no mais é isso, espero que tenhas gostado, bons investimentos, bons lucros e até à próxima.